Nessa noite eu quero compartilhar com você um capítulo muito especial, de uma carta muito especial, que é a carta aos Romanos, que Paulo escreve, capítulo de número 8. Esse capítulo aqui, número 8, alguns teólogos dizem que talvez seja assim, a maior explicação de Paulo acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos grandes capítulos da Bíblia, que seria bom a gente estudar todo o capítulo, se possível até decorar. Nós vamos ler nessa noite aqui, do verso 18 ao 27, mas durante a semana, eu quero desafiar você a ler todo esse capítulo aí, que é uma beleza. No primeiro versículo já, você vai ver aí, que Paulo resume tudo o que ele disse nos primeiros 7 capítulos, e ele faz isso através de um verso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é maravilhoso. É assim que você tem que olhar para o seu irmão que está aí do seu lado, é assim que você tem que olhar para a sua família. Já não há mais condenação na nossa vida, porque o Senhor Jesus Cristo nos justificou. Isso é maravilhoso, gente. E Paulo passa então todo esse capítulo 8 falando coisas aí profundas. Em seguida ele demonstra que a vida espiritual é possível, lá no verso 9 ao 13, que a gente não vai ler, mas eu marquei aqui, só para comentar, que Paulo demonstra que a vida espiritual é possível quando o Espírito de Deus habita em nós, o que permite que Cristo viva em nós. E quando Cristo vive em nós, ele vai dizer que o velho homem do pecado morre, e espiritualmente eu e você, nós ressuscitamos para viver uma nova vida. Mais uma vez ele insiste, o segredo de uma vida cristã sadia, é eu e você sermos continuamente a morada do Espírito Santo de Deus. Se a sua vida está cheia de altos e baixos, se você está naquela tentativa e quando se olha diante do espelho não consegue ainda enxergar um cristão verdadeiro, precisa buscar mais revestimento, mais presença de Deus e ser mais habitação do Altíssimo. E ele vai dizer para nós durante todo esse capítulo aí como que as coisas vão acontecendo. E Paulo termina esse capítulo dizendo que é o amor de Deus que justifica. Portanto, não importa que tribulações venhamos a enfrentar, ou quantas perseguições possam se abater sobre nós, enquanto tivermos a graça justificadora em nossas vidas, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aí no verso 31 ao 39, nada pode nos separar do amor de Deus, viveremos com Ele pelos séculos e séculos da eternidade. Você podia dar um glória a Deus, pelo menos se você estiver entendendo alguma coisa, que está falando de eternidade, gente. Nós não vamos morar aqui para sempre, viu? Não vamos. Chega final de ano, outra doideira que a gente se pega, reformar casa final de ano. Não sei em que momento da história entrou na nossa cabeça que todo final de ano eu preciso pintar a casa, tirar o que não usa mais, e, enfim, colocar uns enfeites legais, montar a árvore de Natal, ou não montar, porque eu acho que não é bíblico, sei lá como que é a sua cabeça nessa pegada aí, pôr guirlanda, pôr aquela meia do sapato, sei lá como que chama do Papai Noel, com a esperança de ter um presente lá dentro. Final de ano a gente começa a entrar em umas loucuras, que a gente deveria ter feito o ano inteiro, não fez, aí bate um arrependimento, e um mês a gente quer resolver a nossa vida. Ó, que doideira que a gente faz. A ideia da reforma, a ideia da casa em ordem, casa organizada, excelente, saudável, todos os dias da nossa vida. Tanto a casa física, que a gente mora, o prédio, mas principalmente, essa casa aqui, que precisa estar em ordem. Essa casa aqui precisa estar com as paredes limpas, coração, precisa estar com a mobília em ordem, tudo organizadinho, não pode ter mofo, não pode ter goteira,
Eliezer mostrou há pouco para mim uma foto hoje lá na empresa dele, entrou água. Eu falei, mas essa água veio da onde que não choveu tudo isso? E pelas fotos, você sai, deve ter vindo do esgoto. Ele diz, passei a manhã toda puxando água. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tem saúde boa para isso daí. Mas às vezes a gente sofre umas inundações também na nossa vida. E os versos que nós vamos ler aqui falam sobre isso. E a nossa vida cristã é assim. Nós vamos de 0 a 100 em alguns segundos. Veja se você concorda comigo. Tem hora que nós estamos rompendo em alegria, ou rompendo em fé, como a gente cantava aqui. E tem hora que bate uma tristeza no nosso coração, que tudo que você menos quer fazer é sair da sua casa. Tem hora que você está animado para fazer um monte de coisa. E tem hora que bate uma angústia no seu coração, que você não é nada. Tem hora que você se abre para novas amizades, tem hora que você não quer conversar com ninguém. Tem hora que você está doido para ouvir música, e tem dia que você quer ficar em silêncio. Vocês são assim também? Nós oscilamos. Isso é natural do lado de cada vida. Do lado de lá, eternidade, para onde nós estamos indo, e o assunto hoje é eternidade, isso não vai acontecer mais. Seremos constantes. Louvado seja o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós oscilamos, eu, você, enfim. É sofrimento, é alegria. Oramos aqui por esses queridos que estão doentes. Amanhã pode ser o meu nome que está aqui, ou o seu. Deus o livre e guarde. Bate na madeira 3 vezes, aqui não tem nada de madeira para nós bater. Então vamos clamar para o nome de Jesus, mesmo que funcione, é bom. Que Deus tenha misericórdia, mas isso pode acontecer. Amanhã esses que nós estamos orando, podem estar aqui dando testemunho, e a mesma tristeza que enche o coração no momento de dor, no momento de enfermidade, é transformada em alegria, sob a graça do Deus Todo-Poderoso. É assim que nós vamos vivendo. A vida cristã, ela é temperada com sofrimento. Caminhamos para a glória, mas a gente passa alguns caminhos aí difíceis, complicados, e talvez essa noite você chega na igreja assim. Semana passada nós falamos aqui e pregamos sobre Naum, profeta Naum, lemos capítulo 1, verso de número 7, e falamos 3 palavras aqui para alimentar o nosso coração. Falamos sobre esperança, sobre paz e sobre segurança, mesmo diante das más notícias. Mesmo diante de circunstâncias mais adversas, eu não posso perder a esperança. Por quê? Porque Deus me ama. Eu não posso perder a paz. Por quê? Porque o Senhor está comigo no sofrimento. E eu não posso perder, em nome do Senhor Jesus, a paz no meu coração, a esperança. E não posso perder a coragem, porque eu estou abrigado nele. Paulo vai dizer aqui nesse texto que nós vamos ler, e essa noite eu separei também 3 situações para nós. Ele vai falar de gemido, e é um gemido não ligado apenas a uma dor. Nós vamos ler aqui que ele vai falar que é um gemido de alguém, de uma mulher, como se ela estivesse grávida. Abrindo parênteses, muitas irmãs engravidaram, eu fiquei sabendo esse mês aqui. Uma delas descobriu que está grávida de 5 meses. Louvado seja Deus. Lógico que eu não vou falar quem é, você vai olhando a barriga das irmãs aí que vai adivinhando. Outro também deve estar grávida já dos 3 meses, não sei. E o filho, adivinha, bonito como o pai, disse para ela, disse, não, é como a mãe que vai vir. E para quem senta nessas fileiras do fundo, que é cadeira específica para gestante, e para quem tem criança de colo, e você não é nenhuma das 2 situações, fique esperto, porque o anjo passa por aí, e vai abençoando, então fica esperto. Homem sem barriga, sentou aí, cresce barriga. Mulher que não está grávida, sentou aí, a chance de engravidar, está lá Carol, é altíssima. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Então a ideia aqui de Paulo é dor de parto, ou seja, é um sofrimento, mas que daqui a alguns meses vai produzir algo bom, que é a expectativa do filho que chega. Eu acompanhei minha esposa no parto, não assisti. Tem uns irmãos mais corajosos que eu, que vai lá, assiste. Outros acham que são corajosos, vão lá e desmaiam. Mas eu acompanhei a Eliana, por exemplo, no nascimento do Rafael, ela ficou horas e horas com dor de parto, mas muitas horas, praticamente o dia todo. E algumas vezes que eu entrei, ela esmurrava a parede, que era o Hospital Santa Rita, e eu pensei, eu vou precisar ainda trazer um pedreiro aqui. Só de eu ver aqui, eu já comecei a suar, a visita encerrou rapidinho. Uma companheira dela, que estava do lado de lá, da cortina, pegava a cortina, dava aquele, como se fosse subir no tecido, sabe? Eu fiquei imaginando que agonia, que dor deve ser essa, Senhor, obrigado por nos livrar dessa situação, louvado seja o Senhor, nosso Deus. A vida cristã, ela é temperada assim de sofrimento, de luta. Paulo menciona esses 3 gemidos aqui, eu quero ler junto com você, Romanos 8, nós vamos do verso 18 ao 27, se você está com a sua Bíblia aberta, fica de pé comigo, para a gente ler esse texto. Ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vá lendo, ouvindo isso, e vê se você concorda com esse escrito de Paulo, vê se você concorda com a Sagrada Escritura, porque ele é profundo nesse texto, tem profundidade aqui, a gente podia parar só nesse primeiro versículo aqui. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Esse é um texto tremendamente atual, porque a natureza criada de Deus, os seres humanos, e esse é o primeiro gemido que nós vamos ler aqui, o negócio está estragado, gente. Quando você olha para a sociedade hoje, a coisa está feia, está terrível. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Verso 26, da mesma forma, o Espírito, o que diz aí? Em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com o que? Gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Fecha os teus olhos, amado Deus, nos ajuda aqui a compreender esses versos aqui da tua santa palavra, nos ajuda a viver a tua palavra, nos ajuda nessa noite mais uma vez a encher o nosso coração com essa esperança da glória proposta para cada um de nós. Em nome de Jesus, abra a nossa mente e nos dá entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa noite tão abençoada. No nome de Jesus, que assim seja. Amém.
Glória ao Senhor. Primeiro gemido que ele pode sentar, por favor. Primeiro gemido que nós vemos ele citando aqui, do verso 18 ao 22, é o gemido da criação. Paulo diz que quando Deus terminou a obra da criação, ele viu que era bom. Nós lemos isso lá em Gênesis. Mas Paulo declara aqui que hoje, já no tempo dele, a criação está gemendo. Há sofrimento, a morte, a angústia, a dor, há gemidos. Verso 20 fala de vaidade, escravidão, corrupção e angústia. Mas esse gemido que ele diz aqui, é o gemido, não pode ser comparado ao gemido de alguém que está morrendo. É o gemido de alguém que espera algo bom. No caso aqui, a nossa redenção em Cristo Jesus. Quando nós olhamos nos dias de hoje para o ser humano, irmãos, o negócio está triste demais. Quantos aqui já foram decepcionados por alguém? Quantos aqui, mantenha a mão erguida, não precisa ter medo. Quantos aqui já decepcionaram alguém? Boa, pode baixar a mão. A coisa está tão terrível, que nós já estamos encarando a degradação humana como algo muito natural. A sociedade que nós estamos vivendo se afastou tanto de Deus, que aquilo que nos chamava atenção hoje, por exemplo, ontem, o pastor Rogério, com todo o cuidado dele, tivemos reunião do conselho e tal, fiquei aqui quase até meio-dia com ele, depois conversando, e quase a gente indo embora, ele disse: preciso dar uma notícia para você, mas é uma notícia assim, triste. Aí ele vem com a frase célebre dele a meu respeito: você está bem? Ué, diante dessa ansiedade de ouvir uma notícia triste, quem que pode estar bem? O coração já começa a bater. Eu falei: que foi? Ele disse: o Rodrigo morreu. Rodrigo era um morador de rua, um menino que vivia aqui na frente da igreja, que dormia muito aqui na frente, quando ainda tinha um jardinzinho ali do lado, tomava banho aqui na igreja algumas vezes. Rodrigo é o menino que a gente dava alimento, levamos ele para a clínica algumas vezes, levamos ele de volta para casa algumas vezes, e havia no meu coração uma esperança tão grande que ele se rendesse aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas conversas eu tive, o negão, pastor Rogério, perdão, teve, e a ideia é que ele foi entrar na casa de alguém, e esse alguém, me parece que era policial, não sei, recebeu ele com chumbo, e tirou a vida do menino. Triste, não é? Mas se você pega essa notícia e lê os comentários na sequência, se tivesse comentário, que eu estou fazendo uma suposição, você iria ver vários comentários do tipo: foi o que ele mereceu. Você ouviria: é isso que bandido precisa. Você ouviria: se entrar na minha casa eu faria o mesmo, porque eu preciso defender a minha família. E aí nós entramos em alguns pensamentos que falam ou que demonstram para nós que a criação está gemendo, já não há mais amor. Quantas decepções nós temos com o ser humano, e quantas nós causamos, e que esse gemido, ao invés de ser o gemido de alguém que está morrendo, ou de alguém que desacredita na sociedade, que ele seja, como Paulo esperava, o gemido de alguém que está esperando por coisas maiores. No nosso caso, a nossa redenção plena, nossa glorificação em Cristo Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.
que o Senhor Jesus possa vir e vir de forma rápida. Quinta-feira, aconteceu aqui em Jundiaí uma reunião com o projeto Homens com Honra, da Universidade da Família, e a ideia era reunir os pastores da cidade de Jundiaí, ou das proximidades aqui, para incentivar ao próximo encontro, que é em agosto do ano que vem. Pensa nos homens antecipados. E foi assim uma manhã muito especial. Nos reunimos em 80 pastores. Pensa era muita santidade para um lugar só. Foi no gauchão. Fred, diga aí, gauchão tremeu. Era muito santo junto, uma luz resplandecia naquele lugar. Nada disso, irmãos. Tudo pecador, miserável, mas gente bem intencionada, gente com expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Mais de 50 igrejas representadas. Então tinha crente ali, que coisa tremenda. Um dos pastores se levantou num determinado momento e começou a contar algumas coisas, e aquilo me chamou a atenção. Algumas eu sabia, outras eu não tinha ideia. E ele trouxe um pensamento falando sobre posicionamento nosso. E esse é o próximo gemido, mas eu já quero adiantar aqui, que é o gemido da igreja. Eu brinquei aqui falando de novela, mas ele trouxe uma pesquisa. Ele disse, a primeira ideia era essa: quanto tempo demorou para a principal rede de televisão dessa nação trazer na tela da nossa casa, no sossego do nosso lar, no aconchego da nossa sala, um beijo gay. Foram décadas, que hoje isso está muito, já nem nos choca mais. E ele fez a segunda pergunta: quanto tempo levou para a mesma rede tratar em seus programas, em suas novelas, em seus seriados, sobre a ideologia de gênero? Apenas alguns meses, não foram mais décadas. Isso me traz o seguinte pensamento: que o mundo caminha para a volta do Senhor Jesus Cristo, e de forma rápida, porque a sociedade que nós vivemos está apodrecida. Pregamos aqui algumas semanas atrás que nós somos o sal e a luz do mundo. É verdade, mas nós como igreja não vamos interromper aquilo que está planejado. Nós como igreja tem que haver no nosso coração o desejo de atrair e de trazer cada vez mais pessoas ao encontro do Senhor Jesus Cristo, mas que a sociedade caminha em passos muito largos para a destruição, eu não tenho dúvida disso. Diante desse pressuposto aí, foram entrevistar uma autora de novela, e essa autora estava escrevendo uma novela, que eu imagino que já deve ter passado, não sei, aonde tratava uma família, sendo uma família evangélica, de forma muito pejorativa. Então o entrevistador pergunta para ela se ela não tinha medo, já que os evangélicos estão chegando a 40% da nação brasileira, de ter problemas. Ela disse: não, de forma alguma. Os evangélicos gostam do meu trabalho e dão audiência para o meu trabalho. Isso é triste, não é, irmãos? Não sei se você consegue sentir tristeza com isso. O triste não é o que ela falou, o triste é que o que ela falou é a verdade. É a verdade. Então esse gemido tem que estar forte dentro do nosso coração,
pela volta do Senhor. A ideia do pastor que falava na reunião é que nós precisamos nos unir. Isso é outra conversa a respeito da igreja, unir naquilo que nós cremos, como sendo família bíblica, enfim. Mas nessa noite eu quero tratar isso para o meu e para o seu coração. Que nós precisamos despertar. E que eu tenho que ser de fato um servo de Deus legítimo, verdadeiro. E Romanos fala sobre isso, capítulo 8 fala sobre isso, e que é possível viver nesse mundo aqui, sem se contaminar com ele. Quando nós abrimos o nosso coração, espaço para o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nós buscamos, nós clamamos, nós insistimos, e ele vem e toma conta do nosso coração. E esse é o momento decisivo na minha e na sua vida, onde nós vamos optar por aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada ao Senhor. Então a criação geme, ela geme. Nós vamos participar da glória de Cristo, e a natureza vai participar da nossa glória. Aqui a gente pisa em alguns caminhos espinhosos. Se você é ser vivo, assim como eu, mas a gente pisa em algumas pedras no caminho que machuca o nosso pezinho. A caminhada nossa aqui não é moleza não, complicada, do lado de cada vida a história é complicada, mas o texto revela para mim e para você que em breve, essa mesma criação que geme, será restaurada e participará da glória dos filhos de Deus, quando Cristo vier com a sua glória. Ora vem Senhor Jesus. Segundo gemido, o gemido da igreja. Nós gememos por causa da fraqueza do nosso corpo, e por causa da presença do pecado em nosso ser. Viver em santidade, irmãos, é luta. Esse pastor trouxe outra pesquisa, ou homem para trazer pesquisa. Ele disse: 70% da população carcerária já teve algum vínculo com a igreja evangélica. Isso é pesquisa, não é ideia. Segundo ele, eu creio que sim. Porque essa é a referência que nós temos aqui, por exemplo, de clínica de recuperação de drogados. A grande maioria, são pessoas que nasceram, inclusive, dentro das nossas igrejas, ou de famílias evangélicas. Quer ter uma experiência dessa? Vá numa clínica de recuperação, e você vai ver quanto paz do Senhor você vai receber. E uns caras bons de Bíblia. Ele disse, fizeram uma pesquisa numa marcha gay, e 50% das pessoas que estavam lá também já passaram, têm ou já tiveram algum vínculo com a igreja evangélica. E estou falando da nossa nação, aqui onde nós estamos pisando. Sério? É sério. Então a igreja geme também. O índice de divórcio, e estamos nos preparando para o encontro de casais, que é uma ferramenta boa para fortalecer também, o nosso casamento. Invista no seu casamento. Se esse ano não deu para você ir, vá se preparando aí, que logo a gente lança do ano que vem. Você está com nós lá. Nosso calendário logo está chegando aí para o ano que vem também. Invista na sua família. O índice de divórcio, fora ou dentro da igreja, já se igualou. Hoje nós desistimos fácil das coisas, porque ser santo dá muito trabalho. Então eu quero viver o relativismo, eu quero viver o humanismo, eu quero viver tantas coisas aqui que distorce a verdade absoluta da palavra de Deus. Ser uma igreja saudável, biblicamente saudável, também não vai gerar ibope, e louvado seja Deus por isso. Então nós precisamos ser servos que alegrem o coração do Pai, e não o nosso próprio coração. Tem que haver um gemido aí,
Porque o evangelho que anda sendo pregado é que eu posso curtir tudo nesse mundo aqui, e que eu tenho que reinar nesse mundo. Nosso reino não é aqui, nós estamos de passagem, aqui não é a nossa morada. E é interessante porque a nossa caminhada é uma caminhada de volta à casa do Pai, aonde nós fomos primeiramente gerados. Por isso que nós vamos se sentir muito bem no céu, porque é de lá que nós saímos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Sabe aqueles programinhas de volta à minha casa? E aí você ouve algumas coisas, estou sentindo um cheiro, a memória olfativa, o cheiro da minha casa. Eu creio que a nossa chegada no céu vai ser assim, irmãos. Nós vamos se dar muito bem. Ora vem, Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, precisamos estar ligados, conectados com o Deus Todo-Poderoso. Nós gememos, porque embora já fomos libertos da condenação do pecado, na justificação de Cristo Jesus, ali houve uma libertação nossa do pecado, Ele nos justificou, a justiça foi feita paga pela minha, pela sua vida. Nós estamos sendo libertos do pecado, que é a santificação, que vai se dar até o nosso último suspiro aqui na face da terra. É um processo de santificação. E ainda, nós não fomos libertos da presença do pecado. E isso só vai acontecer na glorificação, só lá no céu. Então você que anda dizendo e se embranhando, se enrolando em desculpas, que a carne é fraca, que a sua luta é grande, que você é muito tentado, que o pecado mora ao lado e assim por diante, desculpas que não colam mais, porque o Espírito Santo de Deus está pronto para revestir todo o seu ser. E se até hoje você não teve coragem para dizer não para o pecado, você vai poder ter essa coragem, à proporção que você se enche do Senhor e entra num processo de auto-esvaziamento. Menos de mim, mais dele. Menos carne, mais espírito. Ainda que isso gere sofrimento, ainda que isso traga gemido, mas não é gemido de quem está morrendo, de quem vai acabar a história. É o gemido de alguém que abre mão de um monte de situação prazerosa para a carne, neste mundo, diante da glória que está proposta. É a dor da gestação, é a dor de quem está em trabalho de parto, sofre, chora, rasga a alma, o coração, mas daqui a pouco segura uma linda criança em seus braços, já nem se lembra mais da dor. Essa é a ideia de Paulo, para mim e para você. Então as coisas estão apertadas na sua vida, está assustado com o que anda acontecendo na sociedade. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, somos a única resposta saudável para a sociedade que estamos vivendo. Mas essa resposta precisa ser vivida. Talvez a gente até prega bastante, mas vive pouco. Então nessa noite, diante desse texto de Romanos aqui, precisamos reavaliar algumas coisas da nossa conduta, da nossa vida. O Espírito em nós é mais do que uma garantia da glória. Nós gememos, sofremos, mas continuamos olhando para o alto. É para o céu que nós estamos caminhando. Somos a geração que alguns nem estão mais acreditando em céu. Tem igreja por aí já pregando que já não existe mais nem inferno, que o inferno é isso mesmo que nós estamos vivendo. É uma loucura, uma confusão. Que o Senhor abra a nossa mente e nos dê compreensão. Os gemidos da igreja também não são gemidos de desespero ou pavor, mas é um gemido de expectativa. A gente aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e será um momento glorioso. Se você curte como eu, participar de casamento, celebrar casamento, imagine o que vai ser a bodas do Cordeiro, quando o noivo encontra com a noiva. É festa, é plenitude, alegria. Então vale a pena. Está gemendo, aguenta firme, olhando para o alto. Um dia isso acaba, um dia estaremos na glória.
Esse é o foco da igreja, esse é o nosso destino, esse é o nosso ponto, não é nem final, mas é ali que começamos de fato a nossa vida, num lugar de plenitude. Que bom se Jesus voltasse hoje, irmãos. Eu não teria tristeza nenhuma de não participar do Encontro Casais semana que vem, e eu espero que você também não. Os dias são maus, a tristeza por vezes bate a nossa porta, as más notícias por vezes são constantes, mas há um terceiro gemido aqui que faz toda a diferença, e esse é o gemido do Espírito Santo. Não apenas a criação ou a igreja estão gemendo, mas também o Espírito Santo está gemendo, e isso tem a ver com as nossas fraquezas. Diante das nossas fraquezas, diante dos nossos pecados, diante dos nossos fracassos, diferente do que às vezes nós fazemos com o nosso semelhante, o Espírito Santo não nos escorraça, o Espírito Santo nos chama para perto, nos abraça e quer transformar a nossa vida, e para que isso aconteça, Ele geme. A Bíblia diz: o Espírito Santo geme, gemidos inexprimíveis. Ao contrário de nos escorraçar, Ele nos assiste. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós, intercede por nós e em nós. Ele é o Deus que está sobre nós. E Ele intercede aqui, segundo Paulo ensina, pelo menos de 3 formas também. Primeiro, intensamente. Para que a gente chegasse aqui hoje, o Espírito Santo continue intercedendo por mim e por você, intensamente. Você nunca deve esquecer disso. Há momentos da nossa vida que tudo que a gente quer é alguém que ore por nós, e isso é muito bom, muito bom. Eu disse aqui, semana acho que passada, não me lembro muito bem, do nosso quadro, que ligasse, falasse com o missionário. Uma irmã mandou uma mensagem na semana, que escreveu para uma das nossas missionárias, que está enfrentando uma luta terrível, e ela sentiu e disse para mim na sua mensagem, que aí ela entendeu o que eu quis dizer, quando você fala com alguém que está em sofrimento, e você é abençoado por aquela pessoa. Mas para essa pessoa que a irmã mandou mensagem e contou o seu testemunho, também ela não tem ideia do benefício que foi para aquela pessoa. Então receber a oração de alguém é muito bom. É muito bom. Eu fico muito feliz quando alguém diz: pastor, estou orando por você. Mas não só diz, ora de verdade. Agora, mesmo que isso não aconteça, eu não posso esquecer que o Espírito Santo de Deus ora incessantemente por mim, com gemidos inexprimíveis. Diz aqui intensamente, Ele intercede por nós. O Espírito emprega todos os seus atributos nessa oração intercessória. Tem alguém melhor para orar por mim e por você? Segundo, fala também que há uma agonia, ou seja, gemidos inexprimíveis. Que doideira é essa? Como que é um gemido inexprimível? Como que o Espírito Santo, mesmo sendo Deus, mesmo conhecendo todas as línguas humanas e a língua dos anjos, não consegue encontrar palavra para fazer essa oração, e essa oração é feita com um gemido inexprimível, tamanha agonia, tamanha intensidade. E terceiro, diz aqui no verso 27, ele ora eficazmente, ou seja, ele intercede segundo a vontade de Deus. Toda a intercessão do Espírito Santo em nós ou por nós, ao Deus que está sobre nós, está alinhada com a vontade de Deus. Ele não desperdiça, preste atenção, sequer uma intercessão em nosso favor. Essa é a garantia que eu e você temos, que a gente pode andar em terrenos aí complicados, a gente pode ter altos e baixos na nossa vida, a tristeza às vezes pode bater na nossa porta, a agonia pode tomar conta do nosso coração, é verdade, mas nós não precisamos viver assim. Esses são momentos da nossa vida,
não é o padrão da nossa vida, e a garantia que temos é porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós, e é oração eficaz, porque ele pede exatamente a vontade do Pai, que ele conhece, e ele é Deus, para mim e para você. Quantas vezes nós nos reunimos aqui de quarta-feira e fazemos os nossos grupos de oração, e talvez você já ouviu alguns pedidos de oração, os mais absurdos possíveis, que você até ora, mas fala, mas será que Deus vai responder isso daí? Do tipo, irmão, ora para mim assim, eu estou uma luta muito grande lá com o meu chefe, ora para Deus afastar ele, mandar ele para muito, muito longe de mim. Eu me pergunto se Deus responde uma oração dessa. Esses dias recebi no meu WhatsApp, que é a única rede social que eu tenho, mas alguns vídeos, e várias pessoas me mandaram o mesmo vídeo, louvado seja Deus, que não era do Corinthians, glória ao Senhor, que foi uma luta também semana passada, misericórdia, cuidado com a idolatria com o time também, que é pecado, cuidado. Falando isso porque seu time foi, é lógico, porque meu time não está nessa toda aí. Mas um vídeo que estava um deputado, defensor de todo o movimento LGBT e outras siglas aí, que cada vez aumenta mais, o outro doido defendendo a ideologia de gênero, um deles pega a Bíblia e diz, e nos ofende, nos chamando de idiotas, que acreditam nesse livro. Se você mandou esse vídeo para mim, sossega seu coração. Alguns seguiram no comentário. O comentário às vezes é mais triste do que o vídeo, irmãos. Porque alguém que defende, acredita e não tem a fé que nós temos, é certo que haja ódio no seu coração, que haja ira. Mas nós que nos entendemos como um povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, cruz está vazia, louvado seja Deus, vamos morar no céu, não nos cabe o julgamento, e também não nos cabe pagar na mesma moeda. Então, ao invés de plantarmos e orarmos, falar, Senhor, converte esses caras aqui, em nome de Jesus, que esse camarada que pegou a Bíblia e falou que isso está vencido, que isso é coisa do passado, que ele tem um encontro contigo de tal maneira, que um dia eu possa ver esse cara dando testemunho. Alcance, livra ele do inferno, Senhor. Lembram do conceito bíblico? Amar vossos inimigos. Então nós estamos vivendo um momento que às vezes a gente quer ser militante de algumas causas e esquece o princípio do Evangelho, que é amar todos sem distinção, que é oferecer a outra face, que é não abrir mão dos nossos conceitos e da verdade bíblica, ainda que isso custe a nossa vida, não abrimos mão, mas eu tenho que amar aqueles que são contra, e eu tenho que fazer de tudo que me for possível, para que eles encontrem e reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos de nós já abriram mão de orar? Quando olhamos para a nossa nação, e ano que vem, ano de eleição, vale a pena você já agarrar jejum, porque não há um justo sequer, e cuidado com os seus pensamentos que são expressos também em rede social, não há um justo, irmãos. Nós precisamos clamar que Deus abençoe a nossa nação, restaurando a sua igreja, e aí nós estamos dentro dela, restaurando dentro do nosso coração a fidelidade a Deus, restaurando dentro do nosso coração a esperança da glória eterna, que eu penso que às vezes nós estamos muito friboi, nós estamos muito carne, nós estamos muito imediatista, nós estamos muito egoístas, nós estamos meio esquisito o negócio.
Parece já não haver mais diferença entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê. Tudo isso por um único motivo: porque nós escolhemos em algum momento nos distanciar do que Deus tem proposto para nós, porque a parte do Senhor está feita. Veja, constantemente o Espírito Santo intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis, e pedindo para o Pai, que a vontade do Pai seja feita na sua vida. Caberia a nós discernimento, caberia a nós obediência, caberia a nós pouco mais de aceitação a respeito da vontade de Deus na nossa vida. Volto o primeiro verso aqui que lemos, que eu li. Agora não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Senhor tenha liberdade de falar com você a cada dia, e que a oração do Espírito Santo seja extremamente eficaz na sua vida, e seja suficiente. Que você olhe para essa humanidade, para o mundo que você está vivendo, sem muita expectativa, que a sua expectativa esteja lá no alto. Que o Senhor restaure em nós a oração: Maranata, vem Senhor Jesus. Que as nossas conversas sejam recheadas com a glória que nos está proposta. Que a gente troque as nossas queixas, as nossas reclamações, as nossas lamuriações, confortando o coração do irmão, da irmã, do amigo, da amiga, dizendo: a coisa está feia, mas chegará o dia que nós vamos vê-lo face a face, e é para a glória que nós estamos caminhando. Enquanto estamos aqui, desse lado de cada vida, é essa luta mesmo. Não se espante, não se assuste, o Senhor continua caminhando conosco. A presença de Deus é que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Então, que esses gemidos tragam para dentro de nós a esperança da glória que está proposta. Ora vem Senhor Jesus. Aguenta firme, aguenta firme, o Senhor é contigo, intercede por você, em você. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Fica de pé, por favor.